Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal do professor Fábio William. Então, quem não me acompanha aí no canal, convido vocês aí a me seguir nas redes sociais, no Instagram e se inscrever no canal aí do YouTube para que eu possa estar fazendo novos vídeos aí, beleza? Então esse vídeo é para o concurso aí do Valparaíso, para quem vai fazer para a área laboratorial, seja biomédico, bioquímico, técnico de laboratório. Então vamos falar sobre a parasitologia voltado para as técnicas laboratoriais para diagnóstico. Tranquilo? Então, me chamo Fábio, sou formado em biologia, atualmente trabalho na Universidade de Brasília, no laboratório de pesquisa, trabalho nessa área aí, parasitologia, atualmente trabalho com doença de Chagas e leishmaniose, e também sou professor na Secretaria de Educação. Convido vocês aí, tá, me acompanhando. Beleza, vamos lá. O que é parasitologia? Antes de mais nada, né, mesmo sendo focado para concurso público, a gente precisa ter definido o que é a parasitologia. Então, ela é uma área, né, da biologia em que ela vai estudar os parasitas. Então, parasitas ou parasitos, pode ser os dois chamados aí, sem problemas. E, além disso, a parasitologia vai estudar os parasitas, ou parasitos, né, e os seus hospedeiros, e as relações que eles têm, né, com o meio ambiente. Então, esse hospedeiro pode ser um vertebrado, pode ser às vezes pode ser um inseto, né, a depender. Então, e a relação dele com o meio ambiente. Então, isso aqui é um pouco de revisão lá das relações ecológicas que a gente estuda na biologia, e é preciso a gente trazer para cá também. Por exemplo, parasitismo. O que é o parasitismo? É uma relação ecológica desarmônica entre duas espécies, em que parasita se beneficia a custo do hospedeiro de forma prejudicial. Então, isso aqui é retornando aqueles conceitos básicos, né, de parasitologia, de parasitismo. Então, o parasita vai ser aquela relação mais menos, né? O parasita vai ser benéfico, para quem está sendo parasitado vai ser ruim. E lembrando, para o parasito não é interessante que o hospedeiro morra, porque se ele morre, acaba que o parasita perde ali, não vai estar mais tirando os nutrientes, né, através do sangue, ou por outra, ou ali no intestino. Então, para o parasita, é importante que o hospedeiro continue vivo. Isso é uma relação que foi ocorrendo conforme a evolução, né, dos seres vivos. Beleza. Então, conceito rápido aí, conceito básico. Agora vamos para a parte de identificação de parasita nas fezes. Por que utilizar as fezes, né? Então, a gente precisa ter conhecer muito bem o parasito que a gente está trabalhando, a relação dele com o hospedeiro, conhecer um pouco do ciclo biológico, né? Ainda mais a gente que vai trabalhar ali na parte de laboratorial, até para saber qual método eu vou utilizar. Então, é importante a gente saber como é que é o ciclo biológico, aonde que esse parasita está, aonde é que é feita a reprodução dele, beleza? Então, a identificação utilizando os fezes, que é o chamado EPF, né? É o exame parasitológico de fezes. Ele é muito utilizado aí na clínica. E por quê? O baixo custo, né? Ele não tem um custo muito elevado e ele é de fácil execução, pessoal. Ele não é um teste que precisa de algo muito complexo. Ele é bem tranquilo de ser feito aí na prática laboratorial. Existem diferentes técnicas, né, que devem levar em conta as características dos parasitas e a sua localização no organismo hospedeiro. Como eu falei, a depender de como é que é o ciclo desse parasita, a gente precisa entender aonde é que ele fica, qual é o local que ocorre essa reprodução. E isso é muito importante para a gente definir qual o método que a gente vai utilizar. Como é que é feita a coleta? Isso aqui também é um gargalo, é bem cobrado em concurso público. Vou até colocar aqui uma canetinha, que eu gosto de usar, o marcador. Como é que é feita a coleta? Essa parte aqui, ó, ela entra também no concurso na fase pré-analítica. Lembre que tem a fase pré-analítica, analítica e pós-analítica. Então, aqui é muito importante falar para o paciente como é que é feita corretamente a coleta, porque muitas vezes ele faz de forma errada. Tem a forma ideal de fazer essa coleta, né? Geralmente, volta lá no jornalzinho, aí a pessoa faz o cocô ali, né? O correto não é pelo vaso, porque pode estar contaminado, né? E dar resultados falsos positivos. E o ideal é que falar corretamente para o paciente como ele faz essa coleta. E o ideal é fazer 3 coletas, né? 3 amostras aleatórias. Por quê? Porque pode dar um falso negativo. A gente sabe que, dependendo da parasitemia que tiver,
Se tiver com uma alta parasitemia, beleza, a gente até consegue pegar. Mas se tiver com uma baixa parasitemia, numa única coleta, provavelmente não consegue pegar. Aí o paciente faz lá, leva uma única amostra, dá negativo, só que não é um resultado fidedigno. Então o ideal é fazer 3 amostras aleatórias. Tranquilo? Passar as informações então adequadas para os pacientes, né, como é que é feita a coleta, a questão certinha, não precisa colocar muitas fezes, tem paciente que entope lá um potinho de fezes, não precisa, é uma pequena porção. Se esse potinho já for com conservante, explicar para ele como é que é feito o armazenamento. Então, olha só, existem amostras a fresco ou em conservante. A fresco, geralmente, são aquelas amostras que tem uma suspeita ali de, por exemplo, por giardia, né, por entamoeba, a pessoa está apresentando diarreia. Então, é feita essa a fresco mesmo, para tentar ver isso nas primeiras horas, né? Ou em conservantes. Então, isso aqui cai muito em concurso. Quais são os principais conservantes na parasitologia? O formol 10%, ele é muito utilizado, né, para preservar a amostra ali, né, para que ela não perda ali as suas propriedades, o parasita não venha a morrer, estourar a célula. Tem o MIF, que é o metiolato mais iodo mais formol. MIF também bem utilizado aí para conservação das fezes. E o SAF, que é o acetato de sódio, mais o ácido acético e formol. Então, ambos são conservantes aí muito utilizados na parasitologia. Então, é muito importante a gente explicar para o paciente a forma correta. E o treinamento também para as pessoas, né? Para o pessoal que está ali no laboratório, na recepção, muitas vezes não são pessoas que não têm muito conhecimento sobre essa área, ela precisa passar pelo treinamento também. O técnico de laboratório, o analista e o pessoal da recepção. Como é que é feita a análise? Primeiramente, a análise é feita macroscopicamente, então consistência, exatamente, pessoal, tem que olhar as fezes, ver a consistência, o odor, se ela tem um característico, né, se a pessoa estiver apresentando ali tiver com infecção, algo, o odor é diferente, presença de muco, né, é possível olhar, observar, e muitas vezes essa análise ela passa despercebida. Por exemplo, muco e sangue, aqui com isso no laudo, isso é muito importante. E muitas vezes verme adulto, né? Pode acontecer, de já tá lá já o verme adulto, ou uma proglote, é possível ver uma proglote de uma tênia. Então, essa análise macroscópica ela é fundamental. E em segunda, a análise microscópica, que é o quê? Os métodos qualitativos são os mais comuns na prática laboratorial, porém também tem como fazer métodos quantitativos. Tranquilo? Então, primeira análise macroscópica, segunda análise microscópica. Beleza. Quais são os principais métodos, né? Então, isso a gente, no dia a dia, quem trabalha em laboratório, provavelmente já está familiarizado, mas para quem não trabalha com isso, é preciso a gente saber qual é o método e qual é a finalidade. A gente sempre faz uma tabelinha aí, bota uma tabela, o método, no outro lado da tabela coloca a finalidade, ele serve para quê? Qual é o principal parasita, às vezes, que ele visualiza? Isso é muito importante a gente estar fazendo no nosso momento de estudo. Criar estratégias de revisão, ou mapa mental, nesse caso aqui eu sugiro fazer uma tabelinha. Então, olha só, os principais métodos é qual? É realizado o enriquecimento. Então, todos esses métodos é um enriquecimento da amostra. Porque pode ser feita a amostra a fresco, que é aquela que o coletor já faz a análise, já pega uma quantidade, coloca na lâmina e vai visualizar, mas as técnicas geralmente fazem um enriquecimento para ajudar, auxiliar no diagnóstico. Então, esse enriquecimento da amostra com o intuito de, olha só, potencializar a detecção. Então, seja um enriquecimento de sedimentação, que é muito utilizada a técnica de sedimentação, de flutuação e de concentração. Beleza? Então, é sempre feito esse enriquecimento antes da análise. Então, os principais métodos aí, sedimentação espontânea, a gente já vai falar quais são os métodos, né, de sedimentação espontânea. Sedimentação por centrifugação, utiliza a centrífuga, né, como suporte, como ajuda. Lógico que cada técnica dessa vai precisar de materiais específicos. Flutuação espontânea, centrífugo flutuação, concentração de larvas e concentração de ovos. Então, a depender desse tipo de enriquecimento, é um nome específico com uma finalidade diferente. Beleza? Mas é muito importante que a gente saiba uma por uma, viu, pessoal? Porque é muito cobrado em prova de concurso público.
Primeiramente, o exame direto a fresco, né? Então, aqui é quando o paciente está com diarreia, o médico já suspeita ali de uma giardias ou de alguma causada por entamoeba histolítica. Então, pega aquele exame e ele não passa por nenhum enriquecimento, ele já é feito direto. Pega essa amostra lá, que chegou no laboratório, coloca gotas de salina em uma lâmina, então pega a lâmina, né, quadradinha lá, a lâmina do laboratório, coloca já uma gotinha lá de salina, que é o que? O soro fisiológico. Aí, com o auxílio de um palito, eu botei aqui palito, que é muito utilizado, viu, na prática laboratorial, ou bastão de vidro. Você vai encostar ali com o auxílio ou do palito ou do bastão de vidro, vai tocar em diferentes pontos das fezes, isso é muito importante. Não pegar no único ponto, né? Tentar pegar em diferentes pontos para potencializar o diagnóstico. Aí vai transferir essa pequena quantidade que você pegou ali, tocou para a lâmina e salina e faz uma homogeneizaçãozinha. Homogeniza bem, de forma bem leve. Aí coloca algumas gotas de Lugol. O Lugol é um corante muito utilizado na prática de parasitológica, que ele ajuda a visualizar, né? Melhora a visualização, lembrando que nessas fezes vai ter muito detrito, então o Lugol ajuda nessa visualização. Colocou, então, um pouquinho dessas fezes mais o Lugol, vai analisar o microscópio. Então, o microscópio ali convencional, né? E nas objetivas, né? O microscópio ele tem um objetivo de 10, de 20, 40, de 100. Primeiro na de 10, depois que visualizou, você pode passar para a de 40. E é feita a análise. Então, a análise a fresco também pode ser cobrada aí na prova de concurso público. Não passa por nenhum tipo de enriquecimento. E agora a gente vai para o primeiro método aí, segundo método, né? Método de Lutz, ou de Huffman, ou Pons e James, que é sedimentação espontânea. Olha o tamanho desse método, né? Olha o nome. Isso cai em prova? Cai em prova. Então pode ser o método de Lutz, ou de Huffman, ou de Pons e James. Então, são cientistas que foram fazendo, né, complementação do método. É um método, ele teve a sua origem ali no Lutz, aí o de Huffman e Pons Jane foi o quê? Foi mudando, né? Eles pegaram aquele método e foram adaptando ao tamanho do método. Mas a gente tem que decorar, pessoal, isso aqui é decorar mesmo. Bota na tabelinha e eu nem falo decorar é uma coisa ruim, a gente tem que aprender, fazer associações, né? Mas o Lutz, Huffman, Pons Jane é um método de sedimentação espontânea. Ele é bem tradicional, é o mais comum utilizado hoje no laboratório. Como é que é feito? A gente precisa saber o passo a passo também. A gente que está na área de laboratório é muito importante. Então vai adicionar 2 gramas, mas não é 2 gramas, é aproximadamente, né? A gente é muito raro ver pesando fezes em laboratório, mas pode ser pesado. O ideal é que pese. Mas é uma proporção. Então você vai adicionar 2 gramas de fezes em um frasco contendo 5 ml. Esse frasco pode ser um copo, um becker, né? E dissolver bem com o palito. Então eu botei palito, é o comum nos livros do David, né, de parasitologia. Eu coloco bastão, esse aqui foi eu que adicionei bastão de vidro, porque pode ser feito com bastão de vidro. Então você adiciona a água e faz essa homogeneização. Adiciona 2 gramas, 5 ml de água, dissolve bem, faz bem a homogeneização. Beleza, depois você vai acrescentar mais 20 ml de água nesse frasco e vai fazer o coamento, né? Você vai coar a suspensão utilizando gase, que é a gase dobrada em 4, que é o mais comum, e eu botei essa peneira aqui, ó, que é chamado de tamis no laboratório, que é uma peneirazinha que é muito utilizada também para fazer essa filtração, né, de fezes também. E é sob o cálice cônico, que é o nome é esse cálice cônico, mas a gente utiliza muito o nome que é o cálice mesmo, né? Cônico porque é o nome que eles colocam, mas é no cálice. Você vai botar uma gase aqui, ó. Colocou as fezes aqui, dissolve bem com bastão. Aí você vai adicionar água nesse frasco. Depois você vai fazer o coamento. Então, um frasco, bota a gase aqui dobrada em 4, ou a tamis, e vai fazer esse coamento. E essa suspensão vai ser filtrada. E depois você adiciona mais um pouco de água, tá vendo? Um pouquinho aqui de filtrado, adiciona mais uns 20 ml de água e vai deixar essa suspensão ali em repouso por 12, 24 horas, a depender do laboratório. Aqui ele fala, ó, coar a suspensão utilizando gás ou peneira sobre um cálice cônico, que é o cálice, lava os detritos retidos na gás com 20 ml de água, então você pode lavar para retirar, potencializar, né?
Aí, olha só, deixar em repouso por 24 horas, mas vai depender do laboratório, né? Tem laboratório que deixa por menos tempo, só que, lógico, isso faz com que o ideal é você seguir o protocolo. Isso potencializa para que esteja bem sedimentado. Mas o ideal mesmo é 24 horas, não tem pessoas que deixam 12 horas, 2 horas, mas o ideal é 24, para concurso público é 24 horas. Após desprezar o sobrenadante, homogeneizar o sedimento, então vai ficar um sedimento aqui no fundo, né, do frasco, então o frasco vai ficar lá um sedimentozinho no final. O que fica em cima é o sobrenadante, a gente despreza esse sobrenadante, que não importa, a gente quer lá o sedimento que está lá embaixo. Aí é feita uma homogeneização desse sedimento e coleta uma pequena porção. Isso pode ser coletado ou com uma pipeta mesmo, pipeta comum, bota lá uma ponteira, homogeniza bem e coloca um pouquinho na lâmina, ou tem laboratório que utiliza o palito, né? Aquele palito não, o canudinho, aquele antigo canudo que nem é mais utilizado, nem pode ser mais, né? Pegava o canudo e pega um pouco do sedimento, coloca na lâmina, adiciona o Lugol e analisa 2 lâminas de cada amostra. Então, é muito importante também isso, potencializando a análise. Não analisar apenas uma lâmina, analisar 2 lâminas ou mais de cada amostra. Isso faz com que a gente não tenha erros aí na hora da análise. Beleza. Então, método de Huffman, Pauls-Jane, de Lutz, ele é uma sedimentação espontânea. Beleza? Então anotem, espero que vocês estejam fazendo aí a anotação desse conteúdo, anota as palavras-chave, viu, pessoal? Isso vai ajudar vocês bastante. Vou estar colocando também essa aula na descrição do vídeo, para quem quiser depois fazer uma revisão rápida. O outro método é o método de MIF. Olha só, outro método, segundo método. Ou técnica de Bragg, ou os nomes aí complicados, hein? Que é sedimentação. A gente continua falando de sedimentação, só que agora por centrifugação, não é espontâneo. Então a gente vai coletar as fezes em MIF. Aí lembrar o que é MIF? A gente falou lá na aula introdutória. É o conservante, né, que vai conservar as fezes, lá do metiolato e tudo mais. Então essas fezes vão estar nesse MIF, vai homogeneizar bem no potinho. Ele já vem com conservante, a gente homogeniza bem lá no laboratório, pode ser com palito, com pasta de vidro, vocês já estão craque aí. Vai coar na gase, essa gase vai estar dobrada em 4 vezes, ou a peneira, que eu botei a peneira, que é o Thames, em um copo descartável, vai fazer esse coamento, ou num cálice. Então a gente tem, no laboratório, a gente tem que saber sempre as opções. Ou eu posso fazer num copo descartável, ou eu posso fazer num cálice. A gente vai transferir esses 2 ml do filtrado para um tubo cônico. Olha só, então, a gente pegou as fezes original, homogeneizou bem, coou em gás ou na peneira para um cálice. Depois, esse filtrado que ficou lá no cálice, a gente vai transferir para um tubo de 2 ml. A gente vai transferir esse filtrado 2 ml para um tubo cônico. Que tubo cônico é esse? É o tubo Falco. Eu botei aqui do lado. É o Falcozinho que a gente utiliza lá no laboratório, de 15 ml. Tubo cônico vem esse nome, mas eu trouxe aqui para vocês entenderem que é o Falco, de 15 ml. A gente vai transferir esse filtrado, então, para o Falco, vai acrescentar 4 a 5 ml de éter sulfúrico, olha só, anotem aí, ó, éter sulfúrico. Então, é um reagente químico, né, que vai ajudar a desengordurar ali, a ajudar a tirar das fezes, né. Então, o teste de MIF ou Bragg, aí acrescenta no mapa mental, utiliza éter sulfúrico. Isso é muito cobrado e vai confundir com as outras técnicas. Então, utiliza o éter sulfúrico, agita com cuidado, né? E lembrando que o éter é um reagente químico, tem que usar máscara, tudo certo, no local adequado. Agita com cuidado, né? Após acrescentar isso, dá uma homogeneizada boa. Após, é feita a centrifugação. Olha só, pessoal, isso aqui cai muito, tá? O tempo. Tem que saber que é 1 minuto, tem que saber que é 1.500 RPM. Vocês vão fazer essa centrifugação por 1 minuto, 1.500 RPM. Fez essa centrifugação, beleza. Com um bastão de vidro, vai retirar os detritos gordurosos da parede do tubo. Despreza o líquido, né? Que é o sobrenadante. Você vai retirar esse sobrenadante, limpa bem as paredes. Aí você vai acrescentar ao sedimento que está lá no fundo do tubo a salina ou Lugol. E depois que faz essa acrescenta tanto ou a salina ou o Lugol, você vai adicionar 3 gotas de uma lâmina de lamina. Olha só, é um passo a passo. Então tem que
entender isso aí. Centrifuga, depois que centrifuga, tira, vai ter uns detritos na parede, retira isso com bastão de vidro, despreza o líquido, que é o sobrenadante. Aí vai ficar só o sedimentozinho lá. Aí você vai botar o Lugol ou a salina, dá uma homogeneizada, né? Adiciona 3 gotas em uma lâmina com alumínio e faz a análise. Tranquilo? Olha só, bem tranquilinho aí. Hoje eu trouxe só 2 técnicas, bem tranquilo. Dependendo aí das curtidas que vocês fizerem aí no vídeo, vou trazer mais passos, os outros, FAUST, o de flutuação, o de utilizando o NaCl. Então comente aí no vídeo, curte se vocês querem um outro vídeo ainda essa semana aí na véspera para esse concurso. Então vamos fazer umas questõezinhas só para ver como é que isso é cobrado? Olha só, então a aplicação, né? Então nós tivemos o primeiro passo, que foi a assimilação, assistindo vídeo aula, vocês fazendo a anotação de vocês. Agora vamos fazer uma aplicação, botar em prática o que a gente viu. Como é que isso cai? Vamos ver. Ó, Instituto Verdadeiro, Prefeitura de Turvânia, 2024, biomédico. Leia o caso clínico a seguir. Olha só como é que vai cair na prova lá de vocês. O médico, ao atender um paciente com história clínica de hábitos de ingestão de carne bovina, ele come carne bovina ou tecido do fígado de porco crua, olha só, ele come porco de forma crua, hein? Ou mal cozida, suspeita de tenias. Então, o que é a tenias? Doença causada aí pela tênia, né? Ao fazer solicitação de exame parasitológico de fezes, descreve na sua hipótese de diagnóstico. Olha, ele tem uma hipótese de diagnóstico. Tenias. Será que o analista tem que saber? Fazer uma relação? Ó, no laboratório de análise clínica, o método diagnóstico parasitológico para identificar tenias é... Olha lá, pessoal. Questão A. Vou dar um tempinho para vocês responderem aí. Bairman de Moraes. A gente chegou a falar do Bairman de Moraes? Não falamos. Dá uma curtida no vídeo, comenta aí se vocês querem o próximo vídeo para mim falar sobre essas técnicas. Será que é o FAUST? A gente falou sobre o FAUST. O CATO. CATO é uma técnica, né? Tem o CATO-CATS, que é adaptações. Ou tamização. O que vocês colocaram aí, pessoal? Então, vamos lá. Aqui, eu fiz isso de propósito para ensinar um pouco para vocês como é que é a minha metodologia de estudo. Primeiro, eu assimilo, eu tenho contato com o conteúdo. Segundo, eu aplico, é o horário que eu vou fazer as minhas questões. E o terceiro, eu vou acrescentar aos meus estudos aquilo que não caiu. Então, olha só a resposta correta. Tamização. Questão letra D. Aí fala, poxa, professor, a gente não falou sobre isso não. Pois é, mas isso aqui eu botei propositalmente. Isso aqui, ó, tamização, é uma questão de prova. Geralmente, no tradicional, a gente pensa sempre em outras técnicas, né? E aqui a gente vai acrescentar nos nossos estudos. Então, o professor não falou sobre isso. Então, aqui é o momento que a gente vai fazer o quê? Acrescentar. Você vai lá no seu material de estudo, que você fez suas anotações, e vai acrescentar lá no seu material. Isso é uma forma de estar estudando. Então, pega a tamização. Então, é uma técnica nova, que não foi falada, você acrescenta no seu material, anota, ou vai no seu caderno de erro. Ah, errei essa questão? Vai no caderno de erro e anota. E isso para você não esquecer mais. E o erro ele é muito importante, porque no dia da prova, você vai lembrar mais dos seus erros do que dos seus acertos. Então, cria um caderno de erro, ou cria um flashcard. E é isso que foi proposital, né, pessoal? É para mostrar que na minha metodologia de estudo, eu assimilo, eu aplico, eu acrescento. E por último, eu aprimoro fazendo as revisões. Então, se você não me acompanha ainda, olha aí minhas redes sociais, @professor.fabioilha. E me sigam lá no canal, se inscreva aqui no YouTube, beleza? Então, questão aí, para ver como é que a banca cobra, não demore. Questão 2. Objetiva concurso da Prefeitura de Rio Negro para bioquímico. O diagnóstico laboratorial da esquistossomose mansônica, olha o nome, né? Trabalho aí. Pode ser realizado por meio de métodos parasitológicos, anatomopatológicos ou imunológicos. Olha só, são métodos laboratoriais utilizados no diagnóstico da esquistossomose. Então a gente tem sempre que associar a doença com as técnicas. Nessa aula eu estou trazendo aula sobre técnicas, eu nem estou falando das doenças. Esse aqui é um curso completo que vocês teriam que já ter feito um estudo sobre elas, né? Aqui
eu só estou trabalhando as técnicas. Então, o método de sedimentação espontânea, será que é utilizado para o diagnóstico da esclerose? Teste de captura de anticorpos IgM, teste de avidez de anticorpos IgG. Está correto o que afirma qual? Vamos lá. O método de sedimentação espontânea é utilizado? Sim, né, pessoal? Correto. Teste de captura de anticorpos? Parece que toxomose não, né? Então, falso. Teste de avidez? Também não. Então, apenas a questão 1. Então, a gente vai eliminando. Aí vai estar lá, a questão A, apenas o item 1, apenas o item 2, apenas o item 3 e 4, em todos os itens. Então, aqui apenas o item 1, beleza? Então, só o teste ali de fezes mesmo. Ali é para confundir a pessoa, mas esse teste no exame de fezes ali mesmo já é possível fazer essa análise. Outra questão aí, do Instituto Avança de São Paulo, Prefeitura de Varginha, né? Questão atual aí, farmacêutico bioquímico. Vamos lá. Essa aqui também é para utilizar as técnicas de estudo. O exame parasitológico quantitativo, olha só, quantitativo, de fezes, é um teste que indica a quantidade de parasitas presentes em uma amostra de fezes, podendo ser expresso em ovos por grama de fezes. Qual método abaixo representa o método quantitativo? Pessoal, então olha só. Vocês sabem que em nenhum momento eu falei que o Pons e Jamie ele é método quantitativo. Aqui a gente tem que, baseado no que a gente sabe, analisar algo novo. Vejam que essas questões, todas essas questões que eu estou trazendo é desafiadoras. Então vamos lá, método Huffman, que é o Pons e Jamie. Então marque aí, qual que vocês acham que é correto? A questão 2, método Katz. Letra 3, método de Hit. Método de Fault, método da fita mamada. Então, olha só, a análise parasitológica ela pode ser tanto qualitativa quanto quantitativa. O método de Huffman, aí a gente tem que relembrar. Acabamos de ver o conteúdo, o Huffman é sedimentação espontânea. Ele é uma análise qualitativa, se está presente ou não. Beleza? O método de Katz, vamos pular essa. O método de Hit, a gente vai falar numa próxima aula. Voltem aí, dê curtida no vídeo, coloquem aí nos comentários se vocês querem a próxima aula. Então a gente não falou sobre ele ainda. Então, mas vamos eliminar. Método de Fault, a gente não falou sobre ele ainda. Na próxima aula. O método da fita gomada, vocês têm que lembrar que é uma fita que é lá na parte perianal, não tem nada a ver, não é quantitativo. A gente só vai ver se é verdadeiro, se está presente ou não. Então a técnica é essa aqui, ó. Letra B. Vamos ver se é isso mesmo? Vamos confirmar? Método de Katz. Esse sim é uma técnica quantitativa. Eu acredito que é a técnica mais dificilzinha de lembrar os passo a passo. Então, vejam, a gente consegue responder por eliminação. A gente sabe, o Huffman eu sei que não é, acabei de ver, é sedimentação, os outros ficarem em dúvida. E é justamente isso que a banca vai fazer com você. Então, tenha domínio de todas as técnicas. E aqui, é mais uma vez para a gente utilizar a minha técnica de complementação. Fez uma questão dessa, errei, é no erro que a gente aprende. Questão aí, errei. Beleza, mas é aqui que a gente aprende. Pega essa questão que você errou, coloca no seu caderno de erros, faça um mapa mental, monta um flashcard, que no dia da sua prova lá no domingo, tenho certeza que você não vai errar. Beleza? Então, trouxe de forma intencional, mostrando aí como é que pode ser complexo. Então, sai um pouco da caixinha. Se esse vídeo aí te ajudou, pessoal, dê uma curtida, compartilhe aí com os amigos, com os inimigos, me sigam lá nas redes sociais e bota aí no comentário se vocês querem a parte 2 aí desse assunto, beleza? Um abraço, espero ter ajudado vocês, até a próxima.